Oi, gente. Bom dia. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo certo? E com você, como é que vai? Tudo bem, tudo tranquilo. Estamos assim, seguindo o cronograma das aulas, das questões, dos vídeos. Estava terminando de filmar as aulas de semana que vem. É meio ritmo de produção em série por aqui, viu? Vamos lá. Vou terminar de colocar aqui para mim os materiais que eu quero mostrar para vocês, que eu quero que vocês vejam. Enquanto isso, o restante do pessoal entra na nossa sala sem problema. Eu quero deixar pelo menos a mão, assim, fica mais fácil para compartilhar material e a gente não perde tanto tempo. Peraí. Bom dia, Pro. Bom dia, Ana, tudo bem? Tudo. Ah, então, ótimo. Vou deixar o meu bom dia aqui no nosso chat também. E é isso. Bom, eu vou começar agora, para a gente não perder tempo. E o pessoal vai entrando nesse tempinho, tá? Vai pegando o que perdeu desse início. Hoje a gente vai começar a falar sobre arte gótica. E a gente tem que, para começar a falar disso, é importante a gente traçar algumas diferenças que são importantes e retomar aí alguns pontos da história, né, da evolução das coisas desde a queda do Império Romano. Por quê? A partir da queda do Império Romano, e a gente rebate isso várias vezes em várias aulas, né? O que aconteceu? As pessoas saíram da cidade e foram para os campos. Assim, houve uma grande ruralização de um continente. As cidades deixaram de existir? Não, mas os núcleos delas se tornaram muito menores. A maior importância em termos de busca de condições de sobrevivência, seja em termos de alimentos, de segurança, estava muito mais voltada ao campo e não à vida citadina, à vida urbana. Ô, Isaac, não, ainda, quer dizer, já tomei água, mas bom você lembrar, estou tomando por aqui agora, tá? Enquanto a gente fala. O que acontece nesse ponto? Quando a gente faz a comparação entre um Império Romano que caiu e outro que continuou sob um novo regime, um novo formato, um novo nome, a gente percebe que as relações sociais elas se tornaram diversas. E isso vai afetar a vida em si e a cultura e a arte. Tá? Então, por exemplo, quando a gente vê a formação de monarquias ou o estabelecimento de um rei dentro do continente europeu, pelo menos ali na Idade Média, na Alta Idade Média e até grande parte da Baixa Idade Média, esse rei ele não reina de fato sobre um território. A grande instituição que vai surgir forte nesse período é a Igreja Católica. Lembra que a gente já fez essa separação
Por que a gente chama de Igreja Católica? Porque em determinado ponto da continuidade do Império Bizantino e da Europa feudal, desde que caiu em 476 até 1054, 54 ou 56, não me recordo agora, houve conflito em várias coisas em relação às liturgias, em relação aos ensinamentos que eram passados para os seus próprios rebanhos, por assim dizer, ou ao seu próprio público, pela igreja que existia no Império Bizantino e pela igreja que estava saindo ali fortalecida. Então, fortalecida da queda do Império Romano, na parte ocidental. Então, acontece um grande cisma, uma grande separação, e aí surge Igreja Ortodoxa ao Oriente e a Igreja Católica Apostólica Romana no Ocidente. É essa instituição que vai sair completamente fortalecida e vai se fortalecer com o tempo durante toda a Idade Média, durante todo o período medieval. Entender um pouco isso também é entender sobre o imaginário que existia na cabeça dessas pessoas, tá? Porque é um período em que Deus vai estar no centro de todas as coisas. É a teoria teocêntrica. As coisas existem porque Deus determinou, assim, falando a grosso modo, Deus determinou que fosse dessa maneira. Essa ideia de curiosidade, pensamento científico e busca de respostas na natureza e não apenas na divindade é algo que vai se refletir a partir do Renascimento. Lembrando que essas buscas, essa curiosidade, ela já existia na antiguidade, porém, com a queda do Império Romano, esse conhecimento ele foi mantido, ele foi guardado na parte europeia pela própria igreja, em mosteiros, e poucas pessoas tinham acesso a esse conhecimento, a esses escritos filosóficos, escritos matemáticos, conhecimentos de botânica, tá? Tudo isso, mesmo entre os membros da igreja, não eram todos que tinham acesso a estes estudos da antiguidade. Por outro lado, parte disso vai ser mantido no Império Bizantino, que permaneceu de pé até 1453. E a parte oriental, ali, essa região do Oriente Médio, ela sempre foi muito mais movimentada. Vocês vão ver isso em história, se não estão vendo, em relação às cruzadas, em relação a turcos invadindo o Império, em relação ao próprio Império Bizantino, expandindo a sua zona de influência. Então, as trocas culturais ali são muito mais constantes. E o que permite uma reentrada desses documentos históricos, desses documentos da antiguidade, desses estudos greco-romanos sobre quaisquer assuntos, de novo, na Europa, a partir do século XIII, pela ocupação muçulmana na Península Ibérica, ali na região da Espanha. E aí se espalha esses conhecimentos de novo por todo o continente. Porém, até isso acontecer, a gente ainda vai esbarrar no modelo bem teocêntrico. E isso explica, em parte, a pergunta que a Heloísa fez na aula passada sobre o porquê das igrejas serem tão decoradas ou tão importantes. E eu confesso que eu fiquei pensando nisso por uma semana, refletindo, que ela me pegou tão de surpresa na pergunta, que eu senti que a resposta foi meio assim, né? Xoxa. Tem essa ideia, tem essa impressão. Se não foi, pelo menos a gente vai falando um pouco mais sobre isso agora. Porque a partir do momento em que a igreja se coloca como a grande
instituição norteadora dos costumes, comportamentos, hábitos, da dimensão do ser, do que é você ser, o que você precisa ser para ganhar uma perspectiva de futuro não terrena, principalmente, mas também aqui, para você alcançar o reino dos céus e para viver bem em sociedade. Tá? Vai ser dado por essa igreja. A igreja vai se colocar como a grande intermediadora entre Deus, o reino dos céus, e o reino da terra. Entre um lugar entre profano e divindade. E aí a gente começa a pensar nas igrejas nesse sentido. Tá? Porque ali não vai ser só o lugar onde se vai congregar para aprender o que esse novo reinado não terreno determina para nós. Mas ali também vai ser um lugar para firmar o poder desse núcleo religioso, dessa igreja que vai se estender por todo o continente. Esse é um primeiro ponto. Tá? O segundo ponto que eu gostaria que vocês considerassem, principalmente agora que a gente vai falar entre o século XII e o século XIII, vai ser, ao mesmo tempo em que surge essa arquitetura gótica e que ela vai realçar ainda mais esse aspecto religioso com a criação de torres, de cúpulas, de igrejas mais leves em termos, né? Mais longas, mais longilíneas, que buscam fazer essa ponte entre o profano e o sagrado e mostrar isso de uma maneira visual para o homem comum, vai ser também um momento do renascimento das cidades. Renascimento, a gente não pode falar exatamente que as cidades morreram com a queda do Império. Elas diminuíram de tamanho, as pessoas saíram, várias pessoas saíram para o campo em busca de proteção mesmo, e aí a gente tem a formação do sistema, né, onde o senhor feudal era o principal, um dos principais poderes, né, políticos exercidos dentro dessa Europa, e a formação de todo um sistema de vassalagem, né, em que garantia aí determinadas alianças entre senhores feudais, parte da nobreza, até chegar no rei. Quem estava na base dessa nova pirâmide social, eram os servos, que viviam nas terras do senhor feudal, prestando aí os seus tributos. Tá? E muitos desses tributos, com o tempo, com o passar do tempo, eles se tornaram pesados para pagar. Então, vários servos vão fugir em busca de melhores condições de vida e vão fugir para as cidades. Nesse período, elas tinham os nomes de o nome de burgo. E aí vem o termo burguês ou burguesa. Por quê? O burguês e a burguesa habitavam o burgo, que não estava relacionado a um senhor feudal em si, mas sim a um bispado. Tá? Geralmente a uma igreja, a uma catedral. Dentro dessa dinâmica, dentro desse crescimento que vai ter das cidades, eles começam a ter uma dinâmica própria e a revolucionar, de certa maneira, as divisões de trabalho, ou permitir novas formas de trabalho para que as suas necessidades internas fossem saciadas, não fossem atendidas. Esse vai ser o melhor termo. E com esse crescimento,
se tem uma nova ideia de cidade. Por quê? A cidade que surge na Baixa Idade Média, ela vai ser diferente da cidade que existia na Antiguidade até mesmo na Alta Idade Média. Por quê? Nesses dois primeiros casos, um agrupamento urbano, um núcleo urbano, ele estava muito associado à administração do império, no caso da Antiguidade, e a um fortalecimento militar. Então, ele tinha essas funções. Já quando começa esse ressurgimento, esse renascimento na Baixa Idade Média, ela vai estar muito mais associada à transformação, esses burgos vão ser transformados em núcleos econômicos, políticos e culturais, mas não está tão associado assim com essa ideia administrativa de um território, de um reino, de um império. Tá? E aí, no momento em que essas cidades elas se tornam algo a mais do que simplesmente o administrativo, permite aos seus habitantes ocuparem novas posições dentro dessa pirâmide social. Permitem a esses habitantes, inclusive com o tempo, começarem a acumular bens. Seja por causa da agricultura que era praticada, seja por causa das trocas comerciais que se faziam, porque elas também nunca terminaram. As moedas em si, elas nunca foram suprimidas totalmente, né? O escambo vai ser a maior base, mas se a gente olhar a parte da documentação histórica, e aí tem muita coisa, o comércio ele não vai desaparecer totalmente, ainda vão existir maneiras de troca de produtos que acabam sendo, sim, a configuração de um comércio muito localizado, não da maneira como é feita hoje. E nesse acúmulo que se começa a ter de bens, de terrenos, de gado, porcos, galinhas, de animais, quaisquer que fossem criados, ovelhas, enfim, se começa a formar um outro estamento social dentro da sociedade, dentro dessa pirâmide, que começa a concorrer em poder político tanto com o poder religioso quanto com o poder do senhor feudal. Tá dando para seguir até aí? Sim. Então tá bom. Vocês estão me ouvindo bem? Tá ok, professora. Ah, Certinho. tá. De boa. Então tá bom. Nisso, então, o que acontece, tá, em relação a essas cidades? Vão ser todas ocupadas e é isso aí, acabou. Já é o próximo passo para a gente entrar na Idade Moderna? Calma lá. Eu tenho esse renascimento, eu tenho pessoas indo, eu tenho uma melhor alimentação sendo oferecida, até porque melhorias na produção técnica agrícola vai permitir uma maior colheita de grãos, uma melhor distribuição desses alimentos, mais comida disponível, mais gente viva, certo? Assim, falando bem a grosso modo. Porém, ela ainda, a Europa enquanto continente, ele ainda vai ser bem ruralizado. A cidade começa a ter uma pontinha maior dentro dessa ruralização, tá? Vamos ver aí, nesse cálculo que a gente vai falar agora, século XII, século XIII, ainda mais ou menos 80% do continente vai estar na área rural. Porém, cidades importantes como Paris, como Veneza, como Florença, em 1300 eles já vão contar com mais de 100 mil habitantes.
100.000 habitantes é um número expressivo. Pensa em quais cidades hoje vocês conhecem que tem esse número. Hoje. Para nós, são cidades pequenas. Agora, imagina isso em 1.300. É uma outra relação, é um outro rolê. Tá? Pensa nisso, em todas essas posturas e como que elas vão influenciar essa questão da arte gótica. É isso que eu quero chamar a atenção para vocês nessa primeira fala da nossa aula. Tá? Então, a gente vai falar agora de como essa arquitetura ganhou espaço. Por quê? Ela vai se ligar, a arte gótica, a arquitetura gótica, ela vai se ligar a um novo modo de construir o arco, que é esse aqui. Ela vai estar ligada ao arco ogival, que é nada mais nada menos que o cruzamento de dois arcos distintos aqui pela parte superior. Se eu fosse continuar, olha, onde que meu arco ia parar? Aqui e aqui. Porém, ele vai ser, nesse encontro, ele vai ser seccionado para permitir uma maior altura da construção e uma maior leveza. E esse estilo vai surgir primeiro na França, em 1140, na verdade, quando é feita a construção da Abadia de Saint-Denis. Deixa eu achar a abadia aqui. Achei. Essa é a abadia, essa é a fachada. E a construção dessa abadia foi importante porque ela permitiu que as igrejas construídas a partir de então passassem a ter estas estruturas. Primeiro, eu tenho a construção de 3 naves distintas com 3 acessos distintos. Aqui é onde eu estou rodando a flecha. Aqui é o portal, o pórtico da nave central, e aqui são os pórticos das naves laterais. Essas naves, ou essas portas laterais, elas eram continuadas por altas torres. Aqui em Saint-Denis não tem essa torre do lado esquerdo, mas em outras igrejas, como Notre-Dame de Chartres e Notre-Dame de Paris, é possível ver as torres continuando aqui, continuando o perfil, a altura aqui da porta. Desculpa, deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Enfim, eu tenho a utilização de abóbadas e pilares na sua construção. A abóbada que vai ser utilizada é a abóbada de nervura. E dá para ver melhor em uma outra foto que eu tenho aqui. Aqui, se vocês repararem, é uma abóbada ogival, tá? Porém, o arco ogival, desculpa, porém, se vocês verem, tá meio escuro. Essa sombra mais escurinha aqui é a nervura da abóbada dos encontros dos arcos. Ele fica meio aparente na construção da catedral. A gente vai ter também... deixa eu ver se aquela foto é legal. Mais ou menos, a outra vai ser melhor. Ela vai ter também a utilização da rosácea. De Saint-Denis vai ser melhor para mostrar isso. O que é a rosácea? É isto aqui. É esta janela. É um vitral característico do estilo gótico que se assemelha a uma flor. E ele vai ser colocado sempre acima do pórtico central. Os pilares permitem sustentar melhor a abóbada de nervuras, porque permitem uma circulação maior de pessoas no espaço. Tá? E também vai ser usado o arcobotante, que vai ser um arco externo que, ligado à construção da igreja, vai tirar o peso, vai transferir o peso dos arcos superiores direto para o contraforte, que é essa estrutura externa. O arcobotante foi utilizado pela primeira vez como técnica arquitetônica
como técnica construtiva na construção de Notre-Dame de Paris. Então, só para vocês verem a diferença entre as igrejas, né? Ou entre o esquema românico e o esquema gótico. Vamos lá. Aqui, parte do teto foi rebatido. Aqui à esquerda, onde eu estou passando o mouse, é o esquema de catedral românica, um esboço, para vocês verem as estruturas internas ou como funciona. Então, aqui dá para ver que eu tenho o transepto, aqui a absíde e o coro e as capelas, né? Mas já dá para a gente ver que as arcadas, as abóbadas utilizadas, elas são abóbada de berço. Não são essas abóbadas de nervura. Por quê? E no momento em que a gente percebe isso, a gente vê que a igreja em si, estruturalmente, ela acaba sendo bem mais baixa do que o esquema, o esboço da catedral gótica. Aqui o teto está rebatido também. Pelas torres, aqui na ponta, a gente identifica que a fachada principal é essa. Lembra que a torre continua o pórtico de entrada, os pórticos laterais. A rosácea aqui no meio. Olha o tamanho da torre que é colocada na região do cruzeiro, né? E olha aqui o formato de cruz da igreja também. Eu tenho aqui a formação dos alpendres, mais uma rosácea aqui. E deste lado vai-se ter a abside, o coro, o deambulatório, as capelas e tudo o que é utilizado. E novamente, olha o formato do arco. Ele vai ser um arco ogival, ele não vai ser feito através de abóbada de berço ou uma arcada mais simples. Tudo bem até aí? Sim. Então, tá bom. Então, eu vou continuar. O que isso vai permitir? Essas mudanças estruturais, elas permitiram que as igrejas construídas elas passassem a ser mais altas e acentuassem essa impressão de altura e verticalidade. Os pilares, por sua vez, eles dispensaram a construção de paredes grossas para a sustentação dessa nova estrutura, possibilitando a abertura de janelas e a obtenção de luz de luz natural, né? Porque essas janelas amplas, além de permitir a entrada de luz, elas também poderiam ser decoradas por vitrais multicoloridos. E esses vitrais eram trabalhados para se contar a história, para passar a mensagem bíblica que se pretendia aos fiéis. De novo, a gente tem que lembrar que grande parte desse pessoal era analfabeto. E mesmo se fosse alfabetizado, tá certo. Mesmo se fosse alfabetizado, eles não tinham a permissão de ler a Bíblia por conta própria. Então, o grande atravessador do que se deveria ou não fazer continuava sendo a igreja. Tá? O clero, os membros do clero que determinavam o que estava certo e o que não estava certo em termos de comportamento e religião. Ou melhor, em todos os campos da vida. E aí eu vou ter que dividir tela de novo, porque, olha só, essa aqui é a Catedral de Notre-Dame de Chartres, na França. De novo, dá para vocês verem as torres que continuam os portais, ou seja, a entrada, na verdade, está aqui. Essa aqui é o alpendre da lateral do transepto. Então, vai ter um de cá e um do outro lado, que não dá para ver pela foto. Mas aqui a gente vê a área, pelo menos por fora e por dentro, seria onde está o coro, a absíde, o deambulatório, as pequenas capelas. De frente, aqui é o portal régio da Catedral de Notre-Dame de Chartres, ou seja, o portal principal, onde eu tenho as entradas, né, para as diferentes naves.
E aqui vai ser muito utilizado para a colocação de esculturas, das primeiras imagens, para aqueles que entrassem na igreja e vissem, né, essa mensagem divina sendo passada. E aqui detalhe das esculturas que foram esculpidas nessa entrada. Na sequência, aqui vocês têm a nave central da Catedral de Notre-Dame de Laon, também na França. Olha como a utilização dos pilares permite não só uma grande área de circulação, mas também uma iluminação externa maior. Por quê? Aqui onde eu estou correndo com o mouse, tem várias janelas. Não exatamente aqui, um pouco mais para trás. Aqui também é possível ver essas janelas. Não foram preenchidas, nesse caso, com vitral, mas com vidro comum. E isso permite uma iluminação maior do ambiente. Aqui dá para vocês verem a abóbada de nervura. Olha, como se fosse uma margem da pedra e do concreto que puxasse um pouquinho para fora. E pela posição da rosácea aqui, a gente percebe que essa pessoa que tirou essa fotografia, pelo menos parece ter tirado assim. Ela, onde fica o coro, o altar, para trás, para a entrada. Tá? Aqui, olha só, é a entrada da catedral, é a fachada externa da catedral de Notre-Dame de Laon. Então, onde eu tenho a torre que continua, a porta da nave lateral esquerda e da direita, e essa aqui é a fachada da Notre-Dame de Paris, que pegou fogo, eu não sei se foi uns 2 ou 3 anos atrás, me fugiu a memória agora. Estava em processo de restauro e essa catedral foi completamente incendiada, mas já conseguiram verba suficiente, doações suficientes para restaurá-la, até porque é um patrimônio importante. Aqui é vista lateral, né, da Catedral de Notre-Dame de Paris, com as torres, mais ou menos uma foto semelhante à Catedral de Notre-Dame de Chartres. Eu tenho um alpendre, dá para ver a torre central na região do cruzeiro, e olha o arcobotante aqui que foi utilizado, que eu comentei com vocês. Bem aqui, segurando a estrutura ou transferindo o peso dessa parte superior já para os contrafortes. O que é bacana a gente perceber que no século XIII esse estilo estava completamente amadurecido e ricamente decorado por vitrais e esculturas. Na Catedral de Notre-Dame de Chartres, por exemplo, tem 2 imagens, assim, ela tem vários vitrais, e entre eles, 2 se sobressaem. A primeira deles é esse vitral, que é a representação de Maria com Jesus no colo, e a segunda, é essa aqui, que representa, chama árvore de Jessé, e representa a árvore genealógica de Jesus. Então, eu tenho aqui a base da imagem. Eu creio que se eu ampliar mais, é possível ver, mas pode desconfigurar a forma. E o que eles faziam em termos de vitrais? Eles combinavam cores, vidros coloridos, que eram pintados, né, produziam uma imagem, elas eram afixadas
por molduras de ferro, né, e colocados aí dentro dessas janelas. As cores são interessantes porque elas filtram a iluminação que é recebida pela igreja e lançam uma outra perspectiva, uma outra ideia para quem está frequentando este lugar. Se a gente fizer a diferença, por exemplo, entre o mosaico e o vitral, o mosaico ele também vai ser bem colorido, bem iluminado, mas a maneira como ele é feito, ele inspira uma atitude mais de respeito e de cuidado, algo bem mais rígido ao você entrar dentro do ambiente. O vitral, não, ele suaviza um pouco essa rigidez, então cria um ambiente muito mais sereno, tranquilo, que também leva à quietude, mas de uma forma mais serena, sem ser tão dura quanto o mosaico, quanto as cores utilizadas pelo mosaico. Tá? Na segunda metade do século XIII, o gótico desenvolvido na França, ele recebeu o nome de radiante, porque o rendilhado que foi criado pelas grandes rosáceas e a combinação das colunas com as amplas áreas de vitrais tornou esse trabalho quase semelhante ao de ourivesaria. Vamos dividir a telinha aqui de novo para vocês verem. O maior exemplo que a gente tem desse estilo é a Sainte-Chapelle, em Paris. E aqui vocês estão vendo o interior dessa igreja. Repara aqui a abóbada de nervura, como ela é revestida, a quantidade de vitrais. Na foto que eu vou mostrar abaixo fica mais fácil ver. A maneira como os vitrais foram colocados. E assim, o trabalho da abóbada de nervura aqui quase parece filetado, trabalhado com fios de ouro para garantir essa delicadeza do ambiente. Nessa imagem vocês têm a rosácea, olha o tanto que ela é bem trabalhada. E, portanto, aqui vai ficar o portal de entrada, o pórtico, e aqui se dá para ver melhor, é possível ver melhor o trabalho dos vitrais junto às colunas e o interior da Sainte-Chapelle. Professora, Hum. você teria a informação de quanto tempo levou para fazer tudo isso? Porque naquela época não era fácil. Não, não era. Olha, tem dados, alguns dados tem de construção, né? Agora, dura aí o que? Uns 100, 200 anos, às vezes. Tem igrejas como a Catedral de Milão, que é a que eu vou passar agora, ela começou a ser construída no século XIV e foi terminada no século XIX, só para você ter uma ideia. Então, assim, realmente não é um trabalho muito simples, muito fácil de ser realizado. Vai aí, às vezes, alguns séculos até ser terminado. Tá? E já que a gente está falando de Milão e falando de tempo, lá vou eu dividir a minha tela de novo para mostrar isso para vocês. Por quê? A Catedral de Milão, que é essa aqui à direita, ela vai ser a construção mais representativa da arquitetura gótica italiana. E, como eu disse para vocês, ela começou no século XIV e foi finalizada somente no século XIX. Porém, é uma igreja de grandes proporções. Ela tem 5 pórticos, ela tem 5 naves, para vocês terem uma ideia. Essa aqui tem muita cabeça de turista aqui na frente, mas vamos lá. Essa aqui é a nave central e aqui dá para ver os 2 pórticos das naves laterais
vão ter outras duas naves deste lado aqui. O ângulo da foto não permite ver, mas se a gente seguir a linha dos vitrais, dá para ver um pedacinho aqui do terceiro pórtico. E ela tem 40 pilares. Essa aqui é a vista da nave central. Se eu não me engano, foi tirada da entrada do pórtico da nave central daqui, em direção ao altar, ao coro, né? Então, os pilares sustentam toda a estrutura, que chega a ter aqui na ponta 45 metros de altura. É um espaço muito amplo. E, de novo, ricamente decorado, detalhado. Esse aqui é um detalhe do pórtico. É só um detalhe, todo o pórtico ele é decorado dessa maneira, com essas estátuas. E dos vitrais muito bem trabalhados. Aqui, nesse interior, dá para ver uma capela que foi feita. Aqui, se eu não me engano, é uma parte do altar. Olha a riqueza de detalhes e o trabalho feito pelos vitrais. Aqui nessa imagem são detalhes, é um detalhe dos arcobotantes que foram feitos. Então, e as pontas, cada ponta dessa aqui tem uma escultura. Toda a catedral tem 136 pontas. Então, é uma complexidade muito grande desse gótico que foi feito aqui. E hoje, assim, é importante do ponto de vista da cristandade, mas também é muito importante do ponto de vista do turismo. É um lugar que atrai muita gente. Do ponto de vista da construção não religiosa, quando que o gótico vai começar a passar para outros lugares, não ser somente parte das igrejas? A partir do século XV, tem uma casa específica, uma casa é ótima, um palácio específico em Veneza, que hoje atrai muita atenção, sempre atraiu, na verdade, chamado Ca d'Oro. Seria o termo Casa d'Oro, que é essa casa aqui em estilo gótico. Foi um palácio construído à época. E hoje ele é um edifício público. Quem cuida deste edifício e é aberto à visitação é o governo italiano. E ele foi construído em cima do canal principal de Veneza. Tá? É o grande canal de Veneza, onde está este edifício. Vale a gente finalizar isso aqui falando um pouco sobre essa questão do gótico na Itália. Por quê? A Itália, ela estava partida politicamente com a queda do Império Romano. Então, eu tenho aquela herança cultural comum, mas politicamente cada reino, cada cidade, cada pequeno país que se formava ali dentro tinha um governo próprio, um aristocrata próprio ou um rei próprio de referência para um chefe político ali, né? Diferenciado dos, enfim. E até hoje isso se reflete, de certo modo, na língua italiana, porque cada região tem um dialeto específico. Apesar do italiano ser a língua oficial, cada região tem o seu próprio dialeto, e até hoje esses dialetos são falados, são reconhecidos dentro do território. Quando se vê a Itália partida politicamente, o centro, o grande centro político e cultural é transferido para a França. Então, o gótico vai se desenvolver com muito mais velocidade dentro do território francês
ou pelo menos dessa área do território francês, e passar com muito mais velocidade para construtores ingleses e alemães. A Itália, até por causa da sua proximidade com o Império Bizantino, vai ser muito mais influenciada por essa base, que não vai impedir, vai fazer com que ela entre atrasada nessa revolução do gótico, mas não vai impedi-la de não só correr atrás do prejuízo, como também de transformar a arte, como a gente vai ver depois, na aula seguinte. Tá bom? Ok, professora. Tá. Gente, eu vou encerrar por aqui hoje. Eu já deixei as atividades lá na nossa aba de avaliações. Deem uma olhada, vejam a videoaula, vejam os materiais, a apostila de vocês antes de responder com cuidado. E é isso. Tá bom? Tchau, prof. Tchau, tchau, professora. Até semana que vem. Até semana que vem, gente. Bom final de semana. É.